Agora, a FMZ faz uma conexão entre você e os assuntos da atualidade. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Programa Conexão. Apresentação e produção, Edésio Petterle. Trabalhos técnicos, Magno Nogueira. Olá, ouvinte da Rádio FMZ, bom dia! Está no ar mais um programa Conexão. Bom dia a você que está no seu veículo percorrendo as estradas e rodovias aqui da nossa região serrana capixaba ou você que está trafegando pela BR-262. Sejam bem-vindos ao programa Conexão. E o bom dia especial também para você que está em casa, finalizando seu almoço ou no seu expediente de trabalho. Final de semana é hora de programa Conexão. No próximo dia 8 de março, celebra-se o Dia Internacional da Mulher. A data é celebrada, mas também é necessário refletir sobre as diversas situações e realidades em que as mulheres estão envolvidas. E, infelizmente, são comuns os casos de violência contra a mulher na sociedade brasileira. Para conscientizar e reverter essa situação, a Polícia Civil do Estado do Espírito Santo está atuando em todo o território capixaba. A Divisão Especializada de Atendimento à Mulher, com participação de todas as delegacias especializadas de atendimento à mulher do Estado, realizou durante todo o mês de fevereiro e início de março a Operação Resguardo 2, com o objetivo de realizar uma ação preventiva de orientação, educação e atendimento à população no enfrentamento à violência contra a mulher. A ação faz parte do projeto Divisão Especializada de Atendimento à Mulher e DEAMES Itinerante, sob a gerência e coordenação dessa divisão. Por meio desse projeto, as equipes realizaram ações itinerantes em toda a Grande Vitória e interior do estado, para enfrentamento à violência contra a mulher, alcançando também os municípios que não possuem esse tipo de delegacia especializada. Para falar mais sobre ações de enfrentamento à violência contra a mulher, nós recebemos hoje aqui no programa Conexão a doutora Cláudia Dematê, delegada-chefe da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher. E também recebemos a doutora Lorena Robaldo, que é titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher aqui em Venda Nova do Imigrante. Antes de iniciarmos nossa conversa, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com o programa Conexão de hoje. Conexão. Apresentação, Edésio Petterle. Estamos de volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ e hoje vamos conversar sobre ações de enfrentamento à violência contra a mulher. Nossa convidada é a doutora Cláudia Dematê, delegada-chefe da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo. Doutora Cláudia, seja bem-vinda ao programa Conexão. Bom dia a todas e a todos. É uma honra, em nome da nossa Divisão Especializada de Atendimento à Mulher da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, estarmos aqui para dialogarmos sobre uma temática tão importante que é o enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. Hoje, a nossa divisão completa um mês de um projeto novo que estamos realizando no Estado. É o projeto Divisão Especializada de Atendimento à Mulher e DEAMES Itinerante. Por meio desse projeto, nós estamos rodando todos os municípios do Estado, levando ações de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. No dia 3, agora que passou de março, nós estivemos no município de Venda Nova, no dia 4 em Domingos Martins, e nossas ações continuarão até o dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher. É um mês que foi muito intenso, desde o dia 5 de fevereiro, que se iniciou esse projeto, e o objetivo desse projeto é levar a todos os municípios do estado, tanto da Grande Vitória como do interior, os que possuem delegacia especializada de atendimento à mulher e também os que não possuem, ações especializadas de enfrentamento. Nós estamos percorrendo os municípios, vamos com o nosso ônibus da Polícia Civil, que é uma delegacia móvel, que tem toda uma estrutura para a mulher que é vítima de violência doméstica e familiar
poder fazer um registro de uma ocorrência, receber um atendimento. É uma equipe completa que está participando dessa ação. São delegadas, investigadores, agentes, escrivães, assistentes sociais, psicólogas, todos policiais civis especializados nesse enfrentamento à violência contra a mulher. Então, essa mulher, ela buscando a nossa delegacia móvel, ela vai receber um acolhimento, um atendimento, poderá registrar boletim de ocorrência, solicitar medidas protetivas de urgência. E, além disso, o objetivo da nossa ação é realizar tanto ações de repressão, porque, obviamente, o homem autor desta violência doméstica e familiar, ele deve ser responsabilizado por esses atos que são criminosos, e também realizar ações de prevenção. Quando nós estamos nos municípios realizando essa ação, a nossa equipe, ela sai por todo o município, indo nos comércios, conversando, abordando a população na rua, entregando material de orientação, explicando o que é violência doméstica e familiar contra a mulher, explicando as formas de denúncia, como pode fazer denúncia anônima, como a vítima pode buscar as delegacias, quais são as delegacias que ela pode procurar, dá-se toda uma orientação para a população, porque às vezes quem recebeu aquela orientação não está passando por aquilo, mas conhece alguém que está e pode ajudar. Porque essa luta, o que nós queremos com essa ação é mostrar que essa luta não é só das mulheres, é uma luta que tem que ser de toda a sociedade. Vamos às escolas, dialogar com os adolescentes, porque queremos desconstruir uma cultura machista que ainda existe na sociedade, que leva homens a praticar esses atos absurdos de violência até hoje, e também construir uma cultura sem violência para as próximas gerações. Excelente, doutora Cláudia. E como nós podemos definir o crime violência contra a mulher? O que é esse crime? O que acontece? A Lei Maria da Penha, ela veio exatamente tipificar uma violência, essa violência doméstica e familiar contra a mulher, que infelizmente ela sempre existiu na nossa sociedade. Fruto de uma sociedade machista, de cultura patriarcal. Antes da Lei Maria da Penha, existia crimes resultantes de violência doméstica e familiar contra a mulher. Só que, infelizmente, você tinha uma legislação muito branda, extremamente que banalizava esse tipo de crime. Então, o que acontecia? Antes da Lei Maria da Penha, os crimes resultantes de violência doméstica e familiar contra a mulher, eles eram considerados crimes de menor potencial ofensivo. O que é isso? Se aquele companheiro, aquele marido, aquele namorado praticasse uma violência contra sua namorada, sua esposa, sua companheira, isso era considerado crime de menor potencial ofensivo. Se a vítima tivesse coragem de buscar a delegacia, representar, denunciar aquele autor dessa agressão, o que tinha no máximo era a lavratura de um termo circunstanciado, que era um procedimento de competência dos juizados especiais criminais. E quando tínhamos a condenação desses homens autores de violência, o que nós tínhamos era a condenação ao pagamento de uma cesta básica. Eles ainda usavam esse tipo de condenação para desestimular e desencorajar a mulher a denunciar, falando que ela valia uma cesta básica, que ela estava tirando alimento da boca dos filhos. Então, o que aconteceu? Por muito tempo, esses crimes resultantes de violência doméstica e familiar, eles existiam, mas eles eram subnotificados. Então, por anos, os movimentos de mulheres no Brasil, eles lutaram para que fosse criada uma lei que viesse a punir com rigor esses crimes resultantes de violência doméstica e familiar. São crimes que existe uma violência de gênero contra a mulher, eles ocorrem em relações de afinidade, parentesco, afetividade, e o que nós víamos é que, em razão dessa banalização extrema, as próprias vítimas, elas não buscavam essa denúncia. Havia essa subnotificação. Então, a Lei Maria da Penha, que foi criada em 2006, ela veio exatamente criar mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, e veio punir de forma mais rigorosa esses homens autores de violência. Então, essa lei, ela expressamente proibiu
a aplicação da lei dos juizados especiais criminais a esse tipo de crime. Então hoje não se paga mais cesta básica. Hoje, se uma mulher busca a delegacia da mulher para denunciar, instaura inquérito policial, esse autor vai ser investigado efetivamente por esse crime. E ele, além disso, se ele estiver em flagrante, ele vai poder ser preso e autuado em flagrante. E foi muito importante que a Lei Maria da Penha, ela veio deixar claro que essa violência doméstica e familiar contra a mulher não é somente a violência física. Geralmente as pessoas, a violência física, ela é muito perceptível, ela deixa marcas. É um soco que deixou um olho roxo, é uma facada que deixou uma marca. Ela tá ali, é latente. As pessoas percebem e entendem que aquilo é crime. Só que a Lei Maria da Penha foi muito sábia. Ela deixou muito claro que a violência moral é crime por meio de xingamentos, humilhação, subjugamento. A violência psicológica, por exemplo, por meio de um crime de ameaça, é crime. A violência sexual também é crime. Um marido que, mediante violência ou grave ameaça, ele obriga uma mulher, a mulher dele, a esposa dele, a namorada dele, a praticar conjunção carnal ou qualquer ato libidinoso, ele responde sim pelo crime de estupro. O corpo da mulher não é um objeto, ele não é dono, ele não é proprietário do corpo da mulher. A violência patrimonial é crime, a violência virtual é crime. Então, essa lei foi muito completa. E a gente sempre gosta de ressaltar o seguinte: em geral, a violência não começa com a violência física. Não começa com o feminicídio. Ela sempre, a gente fala que tem uma escalada. Em geral, começa com essa violência moral, evolui para uma violência psicológica e temos essa escalada para crimes mais graves, como uma lesão corporal e até um feminicídio. Por isso que nós sempre orientamos a mulher que é vítima de violência doméstica e familiar, que ela não se cale jamais, que ela denuncie desde a primeira violência sofrida. Porque desta forma, a Polícia Civil, por meio das delegacias especializadas de atendimento à mulher, as delegacias da região, o Ministério Público, a Polícia Militar, a Defensoria, o juizado especializado da Vara de Violência contra a Mulher, os CREAS das prefeituras vão poder agir também, porque o atendimento psicossocial ofertado pelo próprio CREAS do município é uma porta de entrada para essa mulher romper esse ciclo de violência. Nós temos que deixar claro para essa mulher que ela possui várias portas de entrada para ela poder romper um ciclo da violência, e ela denunciando desde a primeira violência sofrida, toda essa rede de atendimento a esta mulher vítima vai poder agir e evitar que crimes mais graves ocorram. Agora o programa Conexão vai para um rápido intervalo, mas é rapidinho e daqui a pouco estamos de volta. Conexão. Voltamos com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ e hoje estamos conversando sobre ações de enfrentamento à violência contra a mulher. Nossa convidada é a doutora Cláudia Dematê, delegada-chefe da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo. E também temos a presença aqui no programa da doutora Lorena Robaldo, titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher aqui de Venda Nova do Imigrante. Doutora Cláudia, sobre os índices ou números desse tipo de crime no Espírito Santo, existe uma média que a gente possa quantificar com que ocorrência, com que frequência há esse tipo de crime aqui no nosso estado? Aqui no estado do Espírito Santo, nós temos em média entre 15 a 17 mil boletins de ocorrência registrados por ano das nossas delegacias especializadas de atendimento à mulher. São números altos, números que assustam, números que chocam, mas que nós que trabalhamos com isso afirmamos que esses números poderiam ser ainda maiores. Nós sabemos que desde a criação da Lei Maria da Penha, as mulheres vítimas de violência, cada vez mais cientes do seu direito, cientes que existe uma lei que veio exatamente criar mecanismos de proteção e repressão a essa violência, elas estão cada vez denunciando mais. Essa violência está deixando de ser subnotificada, deixando de ser silenciosa. Então a gente deixa claro até isso. Muitas pessoas falam, doutora Cláudia, então quer dizer que com a Lei Maria da Penha aumentou o número de crimes resultantes de violência doméstica e familiar? Nós sabemos que não. Como nós ressaltamos, infelizmente,
Esses crimes sempre aconteceram, fruto de uma sociedade machista, de cultura patriarcal, de um machismo estruturado, estruturante, em que homens acham que a mulher é posse, é propriedade, e cometem esses atos absurdos e criminosos de violência. Só que com a Lei Maria da Penha, esses números, eles deixaram de ser subnotificados. Então, cada vez mais, as mulheres estão buscando e denunciando. Entretanto, por que eu gosto sempre de ressaltar que poderia ser maior? Porque nós sabemos que ainda assim, mesmo diante de uma lei que veio trazer esses mecanismos de proteção, de prevenção, ainda assim nós temos mulheres até hoje sofrendo caladas. Por isso da importância de divulgarmos a Lei Maria da Penha, por isso da importância de termos ações como esta, de enfrentamento à violência contra a mulher. Porque enquanto existir uma mulher sendo vítima, nós não devemos parar jamais o nosso trabalho. Nós também temos hoje aqui no programa Conexão a doutora Lorena Robaldo, que é titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher aqui em Venda Nova do Imigrante. Doutora Lorena, doutora Cláudia já deu uma pincelada sobre os números e a violência contra a mulher a nível estadual e a nível regional, aqui em Venda Nova, na região serrana. Como está a questão da violência contra a mulher? Bom dia a todos. Estamos aqui na rádio em mais uma ação de prevenção ao enfrentamento à violência doméstica, que estamos atuando aqui pelo Estado e aqui na região serrana, que eu fiquei responsável e fui para algumas cidades, onde eu fui em algumas escolas para dar palestras, falar com as crianças, adolescentes, somente relacionado a crimes sexuais, questão de divulgação de imagem, a gente tem muita ocorrência disso, começa a divulgar, alguém envia e aí depois começa a ter problema muito isso nas escolas. E também falei questão de estupro de vulnerável, que aqui na região serrana a gente tem demais, questão de meninos e meninas começam a ter vida sexual ativa com 11, 12, 13 anos, aí caso de estupro. Esses dias mesmo teve uma ocorrência de um aborto de 13 anos, e aí a menina não sabia nem identificar quem seria a possibilidade de ser o pai. Então, a gente tem algumas particularidades aqui na região serrana, e aí a gente está tentando trabalhar isso nessa área de prevenção, informação, principalmente em escolas. E aí aqui na região serrana temos muitos casos de violência doméstica, principalmente na área rural. Mas isso não quer dizer que na área urbana também não ocorra. Aqui na área urbana a gente tem subnotificação, na área rural normalmente o pessoal acaba denunciando um pouquinho mais, que fica sabendo, principalmente em escola, mas os casos aqui em Venda Nova são altos, principalmente relacionado aqui na região diferencial de violência sexual. Aqui tem muito mais, por exemplo, em Conceição do Castelo. Aí em Conceição, ano passado, a gente teve casos de feminicídios, e já eram casos, um foi realmente, pegou a cidade de surpresa, mas outro já tinha ocorrência, a pessoa não representava, então faltou orientação, faltou alguém ajudando, e porque já estava numa situação de violência, realmente. E a questão de números aumentando, aqui a gente percebeu um aumento muito alto depois da instalação da DEAN aqui na regional. Então foi um número, aumentou drasticamente, e aí ficou o pessoal aqui bem preocupado, o que está acontecendo, que aqui a gente está aumentando. Aí o que a gente chegou à conclusão? Que não foi porque aumentou a violência de uma hora para outra, foi simplesmente pelo fato de ter uma delegacia aqui nesse local. As pessoas começam a procurar mais, começam a denunciar mais. Então, por exemplo, até o tipo dos crimes, com o passar dos anos, estão fazendo diferença. Por exemplo, a gente tinha muito caso de lesão corporal. Hoje é muito maior de ameaça. Então, as pessoas estão começando a denunciar ali, a hora que começa. Então, a pessoa procurando logo de início, quando inicia, né, quando começa a identificar já a violência. Então, por exemplo, o número de vias de fato de lesão corporal é menor do que de ameaça atualmente.
Doutora Lorena, a delegacia, no caso aqui de Venda Nova, que é especializada de atendimento à mulher, ela é restrita a situações de Venda Nova ou não? Ela abrange também situações e casos de municípios vizinhos? Durante o período das 8 da manhã até as 4 da tarde, atende só aqui Venda Nova. De 4 horas da tarde e até as 8 da manhã, e finais de semana, feriados, atende toda a região serrana. As 11 cidades aqui da região serrana, de Domingos Martins, Marechal, Laranja da Terra, Afonso Cláudio, Conceição do Castelo, Brejetuba, Muniz Freire, Iuna e Ibitirama não. Ibitirama vai ser Alegre. Iuna, Irupi e Batiba, aí atende aqui em Venda Nova. Nos demais casos, durante o expediente, é na própria delegacia local. Então, todo município, a delegacia de cada município está apta para estar recebendo essa mulher vítima de agressão, para receber sua denúncia e receber sua queixa, não é? Sim, todas estão. Algumas delegacias têm até um núcleo que fica especializado com alguém que vai ter um atendimento ali um pouco mais especializado em cada delegacia. Agora nós vamos fazer mais uma pausa para o intervalo, mas já voltamos. Conexão, em conexão com o mundo, em conexão com você. Voltamos com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ para continuarmos e finalizarmos nossa conversa sobre ações de enfrentamento à violência contra a mulher. Nossa convidada é a doutora Cláudia Dematê, delegada-chefe da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo. Doutora Cláudia, no caso das mulheres que estão começando a perceber algum sinal de agressão, que seja lá no início da escalada, como a senhora citou, né? No início de um comportamento diferenciado, de uma coisa abusiva, ou mesmo quem já está sofrendo alguma agressão física. Quais são os canais de denúncia para essas vítimas? A mulher vítima de violência doméstica e familiar, ela deve procurar a delegacia da mulher do seu município, se existir essa delegacia especializada. Se não, ela deve procurar a delegacia do município, que estará apta a fazer esse registro de ocorrência, pedir as medidas protetivas e tomar todas as providências legais. Além disso, nós gostamos sempre de ressaltar que uma mulher vítima de violência doméstica, ela possui várias portas de entrada para iniciar o rompimento desse ciclo. Então, por vezes, existem vítimas que não querem iniciar o rompimento pela delegacia. Elas podem estar, por exemplo, buscando o CREAS, os CRAS do seu próprio município para receber um atendimento psicossocial. Por vezes, essa mulher precisa desse fortalecimento psicossocial para depois dar um próximo passo de fazer um registro de ocorrência. Além disso, outra porta de entrada importantíssima é a Polícia Militar. Uma vez acontecendo uma situação de flagrante, está acontecendo aquele crime, disque para o 190, porque a Polícia Militar vai se dirigir na hora até o local dos fatos e esse homem autor de violência, ele vai poder ser preso e autuado em flagrante. Além disso, nós temos outras portas de entrada muito importantes, que é o Ministério Público da própria cidade, a Defensoria, o juizado que vai atender esses casos de violência doméstica. Alguns municípios possuem juizado próprio, né, especializado, senão a vara local. Então você tem várias portas de entrada para uma mulher que está sendo vítima de violência iniciar o rompimento desse ciclo. E nós temos que também deixar claro que a população também tem que estar comprometida nessa luta. Aquele ditado antigo, ridículo, que falava que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, isso é totalmente errado. Briga de marido e mulher, a gente mete a colher sim. E é questão de ordem e segurança pública. Então, se você está vendo que uma mulher está sendo vítima de violência, denuncie. Você pode fazer denúncia por meio do 180, que é em âmbito nacional, ou por meio do Disque Denúncia, que é 181. É garantido o anonimato dessas denúncias e as equipes vão poder verificar e ajudar essa mulher que está vivendo uma situação de violência. E nós gostamos, como você muito bem ressaltou, essa questão da escalada da violência, de nós orientarmos as mulheres a denunciarem desde a primeira violência sofrida. Isso é muito importante e eu gostaria de deixar um recado para a população.
nós temos sempre que pensar que violência jamais será demonstração de amor. Às vezes a gente atende alguns casos e esses homens autores de violência ainda tentam justificar esses atos criminosos, falando, não, mas eu ameacei ela, mas é porque eu amo muito essa mulher. Eu agredi ela, mas é porque eu amo demais. Nossa, doutora, eu matei essa mulher, mas é porque eu amava demais. Mentira, balela, isso não existe. Violência jamais será demonstração de amor. Quem ama não xinga, quem ama não humilha, não subjuga, não ameaça, não agride, não mata. Quem ama tem carinho, tem respeito. Respeito é uma palavra muito importante. Tem cumplicidade, tem empatia, tem companheirismo, tem amor. Violência jamais será demonstração de amor. Ao contrário, violência doméstica e familiar contra a mulher é crime. E a nossa divisão especializada de atendimento à mulher, por meio das nossas delegacias especializadas, estará atuando com todo rigor e veemência nesse enfrentamento a esse tipo de crime. Conexão. E assim chegamos ao final do programa Conexão de hoje. Quero agradecer a você, ouvinte, que esteve sintonizado aqui conosco e também, claro, agradecer as nossas duas convidadas, a doutora Lorena Robaldo, que é titular da Delegacia da Mulher aqui de Venda Nova do Imigrante, e a nossa convidada, doutora Cláudia Dematê, que é a delegada-chefe da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher. Doutora Cláudia, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Conexão. Muito obrigada. Nós que mais uma vez agradecemos em nome da nossa divisão especializada de atendimento à mulher da Polícia Civil e de todas as nossas delegacias especializadas do Estado, e parabenizamos a rádio, porque é muito importante dialogarmos sobre essa temática em todos os espaços, todos os meios de comunicação, porque nós precisamos ainda dialogar muito sobre essa temática. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, doutora, agora tá falando muito, né, sobre violência contra a mulher, tá na moda, né? E minha resposta é muito simples, está falando muito pouco e ainda sem a qualidade devida, porque se estivéssemos falando muito, nós não ligaríamos a TV todos os dias, abriríamos os jornais e viríamos mulheres sendo ameaçadas, sendo subjugadas, sendo lesionadas, sendo mortas, simplesmente pelo fato de serem mulheres. Então, dialogarmos essa temática é extremamente importante e ainda precisamos dialogar muito sobre esse enfrentamento à violência contra a mulher, pois enquanto uma mulher for agredida, for morta, for ameaçada na sociedade, nós temos muito a dialogar. Então eu parabenizo a rádio por esse espaço para dialogarmos sobre essa temática muito importante, porque o que nós queremos é igualdade de fato entre homens e mulheres. Não adianta estar somente lá na Constituição, no artigo 5º, muito bonito que todo mundo fala, que homens e mulheres são iguais perante a lei. Se essa igualdade só existir no papel e não existir de fato na sociedade, nós temos muito trabalho ainda a ser feito. Então o que nós queremos é isso, é igualdade de fato e respeito. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você.